Fala pessoal! Beleza? Fui atender um paciente essa semana, aí o paciente falou assim: Caraca, doutor, você marcou 8h30, não lembro se era 8h30, se era 10, 2, sei lá que horas que era. Eu sei que pontualmente, no horário certinho, eu entrei na consulta, né? Aliás, isso sempre foi uma coisa que sempre aconteceu comigo, sabe assim? Desde quando eu atendo em consultório particular, presencial, até quando era convênio, cara, tempos atrás, eu sempre fui muito metódico, muito rigoroso com os horários, assim, sabe? E aí esse paciente falou assim, cara, mas que pontualidade britânica, que não sei o que. Eu falei, mas sempre, isso aí é a única certeza que você pode ter da pontualidade britânica. Então, marcamos hoje, sábado, às 16 horas, pontualmente às 16 horas, estamos aqui começando o nosso Fala que eu discuto. Então, para quem está entrando aí, muito obrigado pela presença, todo mundo. Boa tarde para todo mundo aí que está chegando. E quem tiver a fim de participar, regrinha básica. Manda pergunta direto aqui, não fica mandando nessa caixinha de pergunta não, porque eu nem olho ela. Manda aqui, no texto, beleza? Eu paro aqui, vou rolando, vou perguntando essas perguntas aí e vamos tocando o barco, beleza? Pô, divide a tua consulta no cartão. Cara, eu não tenho maquininha de cartão, senão eu até dividia para o senhor, não tem problema nenhum. O problema é que eu não tenho, entendeu? Então é só depósito bancário, beleza? É isso, né, gente? Então, outra coisa que não vale, né? Não vale tentar arrancar uma consulta aqui dentro do Fala que eu discuto, que aí você sabe que eu fico bravo, já me conhece, né? Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Alguém, eu não sei quem foi, mandou um e-mail para minha secretária lá no agendamento, né? A minha secretária que agenda a consulta para mim e mandou um texto com toda a história clínica da pessoa, o que aconteceu com ela e arará, contando a história toda. Gente, é a minha secretária que lê, né? Assim, eu não leio todos os e-mails ali não, é ela que lê. E aí como tava muita coisa ali, ela não entende nada do que tá escrito. Aliás, quando vocês forem tirar dúvidas lá no e-mail, dúvidas relacionadas a agendamento da consulta, gente. A Paula, minha secretária, ela só entende de agendamento, ela não entende de medicina, de cardiologia, de pedido de exame. Então, assim, o que tem que fazer ali, ela sabe fazer o beabá, né? Caso de dúvida, ela manda pra mim. Como foi isso que aconteceu hoje? Tinha lá um monte de coisa falando lá da história clínica. Contou a história todinha dele, tal. E no final, ele escreve assim: se der para abandonar os meus medicamentos e trocar por suplementos, terei o maior prazer em agendar uma consulta com você. Porra, como que eu vou... O que ele espera que a Paula responda? Primeiro que é a secretária que vai responder. O quê? Vai falar o quê? Ah, tá, então tá, tudo bem. Já que você quer abandonar os seus remédios, eu, Paula, secretária do Dr. Túlio, te dou o aval, agenda uma consulta com o médico. Pô, não é assim, gente. Quer marcar a consulta? Marca. Conversa durante a consulta, a gente bate um papo durante a consulta e a gente avalia. Agora, chegar lá e aí no final ele ainda escreve assim: caso eu esteja condenado a tomar remédio para o resto da vida, não vejo motivos para marcar a consulta. E aí, tipo, vou continuar fazendo o tratamento que eu faço aqui e pronto, acabou. Pô, como é que eu vou... Que dá vontade, cara, é inacreditável, né? Se a pessoa quer uma consulta por e-mail e quer que eu fale para ele no e-mail, através do que ele me contou no e-mail, se dá para eu tratar ele ou não tratar, se dá para trocar o remédio, se não dá para trocar, ou seja, se não tiver esperanças, eu nem marco a consulta, né? Beleza, vamos lá, gente. Vamos começar aqui o Falo que eu discuto, que eu já me alonguei nas histórias aí. Às vezes sinto meu coração acelerar. Já fiz exames e não dá nada. O médico disse que é ansiedade. Sara, olha, eu atendi uma paciente essa semana que ela tem falta de ar. E a falta de ar é muito clássica, assim, sabe? Ela deita, ela sente falta de ar. Ela sobe escada, ela sente falta de ar. E os médicos falando pra ela que é ansiedade, que é estresse. Então, assim, infelizmente, o médico não tem a capacidade de... Eu tenho, tá? Na minha consulta tem gente que sai decepcionada, como aconteceu essa semana. Eu tenho a capacidade de bater no peito e falar assim: olha, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com você. Não sei. Agora, ficar jogando a culpa em ansiedade, ficar jogando a culpa em depressão, ficar jogando a culpa na cabeça da pessoa, sem nem perguntar para a pessoa como que é a saúde mental dela, porque a maioria que joga a culpa nem pergunta para a pessoa como que é a saúde mental dela.
E eu ainda pergunto, cara, não tem coragem de fazer isso. Então, assim, essa taquicardia sua, sabe, tem que ser bem avaliada, tá? Muito provavelmente, eu não posso falar com certeza, mas muito provavelmente ou é uma extrasístole, ou é uma taquicardia paroxística supraventricular. Tem que ser avaliado para saber se é uma coisa que vem e vai embora, se é uma coisa persistente, o horário que acontece, como que acontece essas crises, se tem algum sintoma associado, se não tem algum sintoma associado, se tem algum sintoma de alerta que a gente precisa ficar atento, que pode ser uma coisa mais grave ou não. Então eu te aconselho a procurar um bom cardiologista para poder avaliar essa questão aí, tá? E não ficar acreditando que é coisa da tua cabeça, que não sei o quê, que isso aí é uma das coisas que as pessoas mais gostam de falar com os pacientes, infelizmente. Aliás, tudo é coisa da cabeça, né? Dependendo aí, tudo é coisa da cabeça. Doutor, fiz eletro essa semana e deu resultado alterado. Dilatação átrio esquerdo. É preocupante? Marcos, olha só, o eletro, ele é um exame de triagem, tá? Então, assim, dentro dos exames cardiológicos, ele é o exame mais básico que existe. Então, assim, ele faz uma triagem, ele não mata um diagnóstico, tá? Então, assim, ele em momento algum vai falar para você assim, olha, tem o diagnóstico disso, ou tem o diagnóstico daquilo. Claro, algumas exceções, por exemplo, um bloqueio, alguma outra coisa pode acontecer. Mas nesse cenário, por exemplo, de aumento atrial, ele sugere um aumento atrial. Como que a gente faz para comprovar? Aí tem que fazer um ecocardiograma, né, bem feitinho, e avaliar. E aí, diante desse eco, dá para avaliar se é algo preocupante, se não é algo preocupante. Enfim, tem que ser melhor avaliado essa história, tá? Doutor, fale mais sobre as frações do LDL, por favor. Amando os seus conteúdos. Ô Lili, eu falo bastante. Eu acho que eu já falei muito até. Mas tudo bem, vamos falar de novo. Você está aqui pedindo, a gente fala. Olha só, frações do LDL, né? E isso foi uma coisa também, vamos lá, para vocês entenderem, porque aconteceu essa semana também. Alguém me mandou um direct me contando essa história. Que ela viu eu contando essa história do subfracionamento do LDL colesterol, dos subtipos de colesterol que existem e tudo, que são 11 subtipos, então te respondendo um pouquinho já no meio dessa história. São 11 subtipos, desses 11 subtipos, né, 2 são pequenos e densos, né, que são os subtipos mais aterogênicos. Então, quanto menor a molécula do LDL e quanto mais pesada essa molécula do LDL, maior a capacidade dela ser oxidada e de participar da formação de placa de ateroma, tá? Então, basicamente, o fracionamento do LDL, ele te dá o tamanho médio das suas partículas, ele te fala quanto das suas partículas são pequenas e densas, quanto dessas partículas estão mais predispostas a sofrerem a oxidação e quanto dessas partículas realmente pode causar mal a você, formando essa placa de ateroma. Então esse exame do fracionamento das lipoproteínas faz justamente isso, tá? Mas aí essa pessoa no direct falou o seguinte, que ela viu eu falando, né, a respeito do fracionamento das lipoproteínas e tal, e aí ela pediu para o cardiologista dela pedir o fracionamento para ela. O cardiologista falou assim, não, olha só, você não está entendendo, já está aqui, ó, colesterol total e frações. Então assim, as frações do colesterol já estavam lá, que é o HDL, o LDL e o VLDL. Então não tinha necessidade de pedir outro exame, porque já estava lá. E a paciente, sabendo, né, que não era aquilo, começou a bater boca com o cardiologista, falou, não, você não está entendendo o que eu estou te falando, eu quero saber as partículas do LDL. Ele falou, não existe isso, não sei de onde você tirou isso. Ela falou, não, eu li, eu escutei sobre. Ele falou, não, isso não tem nada a ver. Enfim, então só para vocês terem uma ideia aí, beleza? Qual a relação do colesterol alto e SOP, síndrome do ovário policístico? Olha só, a relação pode estar na base, tá? O que mais causa SOP? Tá? O que mais causa SOP é má alimentação. Então, assim, estilo de vida alimentar ruim, uma alimentação rica em carboidratos simples e refinados, em produtos industrializados. Isso é uma coisa que causa SOP. O que é a causa principal da hipercolesterolemia, do colesterol alto? É exatamente a mesma coisa, né? Falta de atividade física, alimentação ruim, rica em produtos industrializados, né? Com excesso de carboidrato simples e refinado. Então, a relação é que uma está intimamente ligada à outra pela causa, tá? Como corrigir? Mudando o estilo de vida, beleza? Magnésio para extrasístole. Ajuda? Jana, ajuda muito, tá? E isso não é achismo, não. E nem experiência de consultório. Assim,
Achismo eu não trabalho, experiência de consultório eu trabalho e valorizo muito. Eu tenho muito paciente que melhora muito as extrasístoles usando magnésio, tá? Muito, 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 muito. Mas tem estudo científico com isso, tá? Tem um estudo da USP que foi feito com magnésio, com um tipo de magnésio, onde os pacientes utilizavam e antes eles faziam um holter antes e um holter depois. E teve uma redução média de 60% na carga de extracistolia, tá? Com suplementação de magnésio. Então, isso está comprovado cientificamente e bate com a experiência de consultório, não tem a menor dúvida, tá? Quando o coração pela, se fosse um soluço no coração, isso é extrasístole? Isso é extrasístole, tá? A extrasístole basicamente é assim, ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ele bate 2 vezes rapidinho, para um pouquinho, depois ele volta para o ritmo normal. Então isso é extrasístole, tá? Minha secretária não é formada em medicina. Exatamente. Fale sobre frequência cardíaca. Frequência cardíaca, gente, é a frequência que o seu coração bate, né? Então, a gente tem uma frequência que pode ser variável, né? E é individual. Cada pessoa tem a sua própria frequência cardíaca de acordo com várias coisas. Então, por exemplo, o tamanho da pessoa importa, o peso da pessoa importa, a capacidade funcional dessa pessoa importa, se ela é sedentária ou se ela está bem condicionada fisicamente importa muito, se ela é estressada, se ela não é estressada importa, se ela dorme bem, se ela não dorme bem importa. Então, tudo isso em conjunto associa e dá uma frequência cardíaca daquele indivíduo, tá? O que a gente considera normal de frequência cardíaca, tá? Entre 50 e 100. Entre 50 e 100 batimentos, dentro dessa faixa, está a faixa de normalidade. Agora, 50 pode não ser normal para algumas pessoas. 100 pode não ser normal para outras pessoas. Então, mesmo dentro da faixa de normalidade, a gente tem que individualizar isso daí. Beleza? Cada um, né? Pois é. Vocês estão falando da história lá do início, né? Agora eu tô indo, tá? Tô subindo. Você vê que eu tô lá em cima e vou subindo aqui. Arritmia cardíaca é grave? Depende, né? Existem arritmias benignas e existem arritmias malignas, beleza? Arritmia maligna, maligno vai fazer mal, né? É grave. Arritmia benigna, na maioria dos casos, é tranquilo. Pode dar algum sintoma, alguma coisa nesse sentido, tá? A pessoa escreveu aqui, 220 de LDL. Legal, né? Agora eu já sei o número do seu LDL. Doutor, boa tarde. O DHT fora dos padrões de referência. Tá. DHT muito alto ou muito baixo, você não escreveu aqui, não sei o que você quer saber. Toda estatina aumenta o CPK? Não, nem sempre, nem toda e nem em todo mundo. Então, olha só. O aumento, né, do CPK, só para vocês entenderem o que é CPK, tá, gente? CPK é a creatinofosfoquinase. Ela é uma enzima que tem dentro das nossas células musculares. Então, quando a gente tem alguma agressão à nossa célula muscular, a gente aumenta a CPK, tá? A estatina, de maneira geral, pode aumentar a CPK. Então, ela pode agredir o nosso músculo por causa da miopatia, né? Aquela dor que você sente quando você toma estatina, pode estar destruindo o teu músculo e essa destruição muscular pode aumentar os valores de CPK. Acontece em todo mundo? Não. Acontece em menos de 10% das pessoas que tomam estatina. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o seguinte, deixa eu só botar aqui no silencioso, senão... Pronto. Segundo ponto é o seguinte, o áudio continua saindo aí numa boa? Vê se está saindo numa boa aqui, deixa eu rolar lá para baixo e vocês me falam se está saindo numa boa. Me responde aí se o áudio está saindo numa boa, só para eu não ficar falando aqui à toa, tá? Segundo ponto é o seguinte, as estatinas nem todas causam ou têm esse poder de destruição. As estatinas mais recentes, né, as estatinas novas, atuais, por exemplo, a pitavastatina, ela dá menos, não é que ela não vai dar, ela dá menos, tá? E algumas pessoas são mais suscetíveis a ter, beleza? Então depende muito da pessoa, depende muito da dose da estatina, depende muito do tipo da estatina, depende muito de uma série de coisas. Ok? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui, vamos continuar nossas perguntas aqui e vamos rolando. Doutor, hipertensão pulmonar de grau discreto em uma senhora de 70 anos é preocupante? Ou, Hudson, vai depender da causa, né? Então, assim, ó,
Hipertensão pulmonar ela tem que ter uma causa, né? Ela pode ser uma hipertensão pulmonar primária, idiopática, ela pode ser uma hipertensão pulmonar secundária, alguma coisa. Pode ter alguma alteração no coração que leve à hipertensão pulmonar, que é mais preocupante do que a própria hipertensão pulmonar. Então tem que ser bem avaliado, tá? Sem dúvida nenhuma, é algo que merece ser avaliado, tá? Agora, se vai ser preocupante ou não, depende de uma série de fatores aí, tá ok? Nossa, tá ok? Ficou igualzinho o Bolsonaro, tá ok? Quando deito do lado esquerdo, sinto meu coração bater. Juliane, isso é uma coisa muito comum, tá? Muito comum e tem muita gente que chega assustado no consultório com isso. Eu também, quando deito do meu lado esquerdo, eu sinto meu coração bater. O coração, ele fica com a ponta voltada para o lado esquerdo do tórax, e pessoas magras ou pessoas que têm, às vezes, assim, um tórax um pouco menor e tudo, quando deita em cima, pode comprimir o tórax ali em direção à ponta do coração e a ponta do coração impulsionar o tórax e você sentir ele bater sem problema nenhum, e isso não quer dizer absolutamente nada. Agora, pessoas que têm o coração grande, geralmente sentem isso com maior facilidade. Então vale a pena só dar uma avaliada e ver isso aí direitinho, para ver se é tudo tranquilo. Mas de maneira geral, nada pra gente ficar preocupado. Beleza? Agora o cara perguntou do DHT, ó. Doutor, DHT, fora dos padrões de referência, pode provocar algum problema, principalmente no músculo cardíaco? Olha só, DHT muito alto é algum tipo de disfunção hormonal. Então tem que ser avaliado qual que é a causa desse DHT alto ou a causa desse DHT baixo, né? Se vai causar uma disfunção no músculo cardíaco, muito provavelmente não, a não ser que seja secundário, por exemplo, a um uso exacerbado de esteroides anabolizantes, né, para fins recreativos, com taxas altíssimas de testosterona, de DHT, e aí sim pode fazer mal ao coração, sim, beleza? Vamos ver. O que seria BRE? Bloqueio do ramo esquerdo, aí depois eu coloco de primeiro grau. Tenho, mas pela explicação entendi, é de nascença, não tem problema. Érica, nem existe mais, cara, essa denominação de BRE de primeiro grau, tá? Isso aí caiu vamos botar aí, bons 15 anos, mais ou menos. Então tem 15 anos que não existe essa denominação BRE de primeiro grau, BRE de segundo grau e BRE de terceiro grau, que era o BRE completo. Eu sei disso porque eu sou velho, né? Tô na área já há bastante tempo. Vocês estão vendo. O BRE, hoje em dia, a gente chama ele de bloqueio do ramo esquerdo, quando ele é um bloqueio de ramo esquerdo completo, que é o que seria do terceiro grau antigamente. E quando é de primeiro ou de segundo grau, a gente chama, depende do fascículo que está bloqueado. Então pode ser, por exemplo, um bloqueio divisional antero superior esquerdo, um bloqueio divisional póstero superior esquerdo. Então depende do que está bloqueado ali, tá? Se é preocupante ou não, depende, tá? O BRE em si, ele pode ser preocupante. É o tipo de bloqueio mais associado com patologias no coração. Então, quem tem um BRE vale a pena ser avaliado para ver isso daí direitinho, tá? No teu caso, como é de primeiro grau, que é um BDAS, enfim, muito provavelmente pode ser de nascença e pode não ter nenhuma correlação com nenhum tipo de doença. Mas na dúvida, procura um cardiologista para ele avaliar e pergunta direitinho para ele, tá? Só para vocês entenderem, gente, vou passar rapidinho para vocês. O que é o tal do bloqueio do ramo esquerdo, bloqueio do ramo direito, tá? Isso não tem nada a ver com a irrigação do nosso coração, tá? A irrigação do nosso coração é feita pelas coronárias, que é onde desenvolve a placa de ateroma e tudo. Pensa como se fosse uma casa, e aí dentro dessa casa, quando dá problema no encanamento, no entupimento no cano, o problema está nas coronárias, está na vascularização do coração. Quando está dando esse problema aí que você está falando do bloqueio, né? Bloqueio de ramo direito, bloqueio do ramo esquerdo, o problema está na parte elétrica da casa. É como se fosse a fiação elétrica do coração, tá? E aí é fácil você entender. O estímulo do nosso coração, ele nasce lá em cima, no átrio, tá? No nó que a gente chama de nó sinusal. Do nó sinusal, ele desce, passa pelo nó átrio-ventricular e depois do nó átrio-ventricular ele bifurca em dois. Ele vai para o ramo direito e para o ramo esquerdo. E aí você pode ter um bloqueio no ramo esquerdo, ou seja, esse impulso elétrico não passa pelo ramo esquerdo. Você pode ter um bloqueio no ramo direito, esse impulso elétrico não passa pelo ramo direito.
Ou você pode ter um bloqueio mais acima, que é um bloqueio atrioventricular. Ou você pode ter um bloqueio de ramo direito com ramo esquerdo, enfim. São vários tipos de bloqueio, tá? Então, alguns bloqueios eles podem ser de nascença, outros bloqueios eles podem ser adquiridos por causa de alguma doença. Beleza? Vamos embora. Doutor, sou hipertensa, tenho 55 anos, minha pressão sempre está aumentando, assim como também baixou por 2 vezes e eu desmaiei. Faço exames cardiológicos, graças a Deus, normal. Sinto muito nervoso. Jusley, você tem que ver a causa disso daí, né? Então, assim, ó, primeira coisa, você sente muito nervoso, o próprio nervosismo, a própria ansiedade pode estar correlacionado com elevações de pressão, mas tem várias outras causas no meio dessa história. Por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, que é uma coisa que pouca gente pesquisa. Pode ter correlação, provavelmente, com maus hábitos alimentares, falta de atividade física também é outra coisa. Então, tem que ser melhor investigado isso daí tudo. E a questão de você sentir o desmaio, você ter desmaiado e tudo, também pede algum tipo de avaliação. Essa queda, né, da pressão, ela é secundária a alguma coisa. Então, muito provavelmente você tem algum tipo de síncope vasovagal, algum sinal vagal exacerbado que pode estar gerando essas síncopes em você. Tem que ser avaliado, tá? Boa tarde, doutor. Na sua opinião, qual o melhor tipo de válvula, mecânica ou biológica? Ô, Michele, depende, tá? Depende por quê? Olha só, vou te dar alguns exemplos e aí você vai entender. Quando o paciente tem, por exemplo, 75 anos de idade, 80 anos de idade, eu prefiro a válvula biológica. Por quê? Porque a válvula biológica, ela não precisa de nenhum tipo de remédio contra rejeição, tá? Essa rejeição é por formação de trombo na válvula. Então, o paciente que coloca a válvula mecânica, ele tem que tomar um anticoagulante para o resto da vida. Se a gente for dar um anticoagulante para um idoso, né, de 75, 80 anos de idade, aumenta o risco dele de sangramento, tá? E a válvula biológica, hoje em dia, as boas válvulas biológicas, está tendo durabilidade aí de 15 anos, 20 anos. Então, quando a gente coloca uma válvula aí num idoso de 75, 80 anos de idade, provavelmente essa válvula vai durar a vida inteira desse idoso e ele vai acabar falecendo de outra causa que não da troca valvar. Quando é em paciente jovem, né, e aí sim vale super a pena a gente botar a prótese mecânica, né, a metálica. Porque a prótese metálica tem uma durabilidade média de 50 anos. Então, provavelmente o paciente vai fazer uma única cirurgia na vida e ela vai durar 50 anos. O inconveniente dela é ter que tomar o Marevan, né, que é um anticoagulante, e ficar dosando para ver se está bem anticoagulado ou não para o resto da vida, tá? Boa tarde, doutor. Qual dica para melhorar a função renal? Paciente de 69 anos, cardíaca 10 anos, estável. Janaína, olha só, tem algumas coisas que tem que ser feitas. Primeira coisa, no idoso, é hidratar bem. Então, primeira coisa para você ter uma boa função renal é beber bastante água, tá? Então, beber bastante líquido é fundamental. Segunda coisa é ter uma boa alimentação. Então, você se alimentar bem é fundamental. Terceira coisa, tem algumas medicações que melhoram a função renal. Não estou falando de suplementação, estou falando de medicação, tá? Tem algumas medicações que elas impedem, na verdade, a progressão, a piora da função renal. Então, utilizar alguns remédios para isso pode ser interessante também, beleza? Homocisteína de 14 e a B12 em 887. Preocupa? Preocupa, tá? A homocisteína acima de 10, ela sempre preocupa. Por quê? Homocisteína acima de 10 aumenta o risco de formação de trombos, aumenta o risco de você ter eventos cardiovasculares. Isso está bem demonstrado na literatura também, tá? Como reduzir a homocisteína? Vai ser a próxima pergunta, né? Bom, primeira coisa que você pode fazer é através da alimentação. Então, evitar o excesso de café é uma boa dica. Evitar o excesso de carne vermelha, o excesso de carne vermelha também pode ser uma boa dica. Agora, você suplementar as formas metiladas, então metilcobalamina, metilfolato, e até o piridoxal 5-fosfato pode ser a melhor alternativa para você poder reduzir esses níveis de homocisteína, beleza? Importante reduzir. Doutor, eu fiz um exame e deu ateromatose calcificada aorta ilíaca. Tenho que tomar estatina? Helena, não dá para te falar sem saber o exame, tá? Depende do grau, né? Depende do grau dessa doença, depende do grau da severidade das placas, depende se você tem placa em outros locais ou se você não tem placas em outros locais. Nem todo achado de ateromatose incipiente, ou seja, uma ateromatose que ainda não está plenamente manifesta, significa que você precisa tomar estatina, tá? Agora, uma ateromatose já moderada a grave, sim, eu acho que vale super a pena usar estatina. Aliás,
nesse exemplo que eu dei no início do Fala que eu discuto, o paciente fala justamente isso. Ele fala que ele só para vocês terem uma ideia, ele tem 7 stents. Esse ano ele teve um novo quadro de angina instável. E nesse novo quadro de angina instável colocaram mais um stent e ele quer abandonar todos os remédios. Bom, esse é o tipo de paciente que eu não quero ter para mim, porque assim, é uma bomba relógio. Abandonar os remédios nesse nível de paciente, eu não aconselho nenhum dos meus pacientes a abandonar. Não aconselho. Agora, tem coisa para fazer por esse paciente? Óbvio que tem. A suplementação ela pode ser complementar aos remédios, é isso que ele não enxerga, sabe? Então, assim, poderia ajudar? Sem dúvida nenhuma que poderia ajudar. Agora, eu apoiaria a decisão dele parar de tomar os remédios? Não, eu tentaria até dissuadir ele dessa decisão para ele entender a importância de tomar os remédios. Agora, se no final ele virar para mim e falar assim, não, Túlio, eu não quero tomar, não vou tomar, e essa decisão é minha, cabe a mim como médico respeitar, entendeu? Então, assim, olha, tudo bem, se você não quer, eu não apoio, mas estou aqui para ser o seu médico, independente da sua decisão. Se a sua decisão é essa, eu estou aqui para te ajudar da melhor maneira possível. E aí pode ser que o planejamento da suplementação seja um pouquinho diferente. Então, tudo depende, né? Tudo depende. Tenho 33 anos com hipertensão. Existe cura para hipertensão? Existe controle. E existe cura. Depende da causa da hipertensão. Então, olha só. Isso é uma coisa, gente, que não tem muito milagre, tá? É assim, eu posso ajudar? Posso ajudar. Todos os hipertensos que me procuram param de tomar remédio? De jeito nenhum. Eu não vou enganar ninguém aqui. Eu não engano ninguém hora nenhuma. O que a gente faz é um planejamento para tentar retirar os remédios nas pessoas que dá para retirar. E tem pessoas que não dá para retirar. Vocês querem ver? Eu tenho uma paciente, não posso falar o nome, já ia falar o nome dela. Eu tenho uma paciente que ela tem 52 anos, mais ou menos, e ela toma 8 tipos diferentes de remédio para controle da pressão. E mesmo assim, quando eu conheci, a pressão dela era 22/12, 23/12. Hoje a pressão dela está ficando em média 15/8. Eu não consigo abaixar disso. E aí eu já rastrei tudo que vocês puderem imaginar na vida de vocês sobre causas de hipertensão secundária nessa paciente. A gente já fez todos os exames, eu virei ela de cabeça para baixo. Não achei. Nada. Todos os exames normais. Ela é uma paciente que um dia vai parar de tomar remédio de pressão? Nunca. Entendeu? Por quê? Se ela parar de tomar remédio, o coração dela vai entrar em falência. Muito precoce. Com esses níveis que a gente está mantendo hoje, 15, 14, eu já não sei o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, assim, não tem como afirmar para ninguém que a pessoa vai parar de tomar o remédio ou que ela vai ter uma cura da hipertensão. A cura, na maioria das pessoas, né, numa hipertensão primária, essencial, e que pode ser causada por maus hábitos de vida, a cura passa por você. É só você enxergar a necessidade de, primeira coisa, organizar a sua alimentação. Parar de comer produto industrializado. Parar de comer o excesso de sódio. Parar de comer o excesso de carboidrato simples refinado. Isso vai te levar a segundo ponto, perda do peso. Perdendo peso, tua pressão tende a cair. Terceiro ponto, fazer atividade física regular. Então você ter uma prática regular de atividade física vai te ajudar a emagrecer e vai por si só reduzir a tua pressão arterial. Quarto ponto, organizar o seu sono. Saber que o sono é importante para você, para o controle da tua pressão. E aí, durante o seu sono, ser bem avaliado para ver se você não tem alguma doença que piore a qualidade do seu sono. Por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono. E se você não precisa de usar um CPAP da vida, por exemplo. Quinto ponto, parar de consumir bebida alcoólica, né? O álcool, ele aumenta a nossa pressão arterial, então a gente tem que parar, abandonar esse hábito. Então são várias coisas que a gente tem que ir discorrendo, né, ao longo da consulta para conversar com o paciente. E sexto ponto, existem suplementos que podem ajudar no controle da pressão arterial, não tem a menor dúvida disso. Mas vai depender muito, gente, do perfil do paciente, se é uma hipertensão primária, se é uma hipertensão secundária, da idade do paciente, do tipo de remédio, qual o nível da pressão, enfim, um monte de coisa, tá bom? Beleza. Doutor, o que você acha do remédio Ancoron para arritmias? O Ancoron, né, é a amiodarona, tá, gente? O Ancoron, ele é um remédio que, assim, ele tem que ser muito bem prescrito para a pessoa que precisa. Existe uma regrinha dentro da brincadeira entre os médicos, né? Que quem não entende muito de coração brinca com uma frase que é assim, se o ritmo tá uma zona,
da amiodarona. Para aí vocês terem uma ideia de que, assim, como a pessoa não sabe, ela está perdida, então dá amiodarona. Qual que é o grande problema de dar amiodarona, dar o Ancoron para qualquer tipo de paciente? Ontem, eu atendi uma paciente de 40 anos de idade tomando amiodarona, porque ela tinha extrasístole, tá? Totalmente fora da indicação. E ela se sentiu bem? Se sentiu. Diminui as extracístoles? Diminui as extracístoles. Melhora o problema dela? Melhora o problema dela. Qual que é o problema? A amiodarona é um remédio que a base dele é feito de iodo. Em algumas pessoas ele assim atrapalha muito o funcionamento da tireoide da pessoa. Então a pessoa pode induzir um hipertireoidismo, pode induzir um hipotireoidismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a amiodarona é uma droga de depósito. O que significa isso? Que ela vai acumulando no nosso organismo e se depositando no nosso organismo com o passar do tempo de uso. Então, quando a pessoa usa com 40 anos de idade a amiodarona e quer manter isso para o resto da vida, ela com 90 anos vai ter 50 anos de uso de amiodarona. A amiodarona tem depósito no fígado, a amiodarona tem depósito na pele, a amiodarona tem depósito no pulmão, a amiodarona tem depósito no olho. Então, ela pode causar uma série de doenças como fibrose pulmonar. Ela pode causar uma insuficiência hepática, ela pode causar cegueira. Então, não dá para brincar com a amiodarona. A amiodarona tem que ser uma droga muito bem prescrita, sabe? Eu uso a amiodarona na minha prática clínica? Uso. É igual eu falo com vocês aqui da estatina. Vocês acham que eu não uso na minha prática clínica? Estatina é o remédio que eu mais uso. A minha formação é aloterapêutica. Eu, quando preciso usar remédio, eu uso o remédio dos meus pacientes. Meus pacientes tomam o remédio, tá? Agora, eu evito. Usa quando precisa. O remédio é para quem está doente, o remédio é para quem precisa tomar. Eu não vou ficar passando um remédio, por exemplo, como a amiodarona, para prevenção de extracistolia, sendo que o magnésio, igual a gente conversou aqui, ajuda muito. Sem tentar isso, sem tentar suprimir, por exemplo, o café dessa pessoa. Entendeu? Então, tem várias causas aí no meio, né? E aí, a amiodarona pode ser utilizada? Pode. Quer ver? A minha avó usa amiodarona. Ela usa amiodarona. Eu ia passar para ela se fizesse mal? Faz bem? Não. Faz mais bem do que mal no caso dela? Sem dúvida. Tudo a gente põe numa balança. Risco, benefício. Se o risco é maior do que o benefício, não usa. Se o benefício é maior do que o risco, usa. Beleza? Vambora. Qual a diferença e o benefício do stent farmacológico para o stent normal? O stent normal não é mais utilizado, gente. Assim, caiu por terra, tá? Infelizmente, a gente usa ainda stent convencional, né, que é o stent normal, que você chama, do bare metal stent. A gente ainda usa no SUS, tá? Por questões financeiras governamentais. Ponto final. Numa medicina já de uma qualidade um pouco melhor, medicina de convênio, não existe mais bare metal stent, tá? A gente usa stent farmacológico para todo mundo hoje em dia. No infarto, na angina instável, na angina estável, tá? Porque o benefício do stent farmacológico é que ele é recoberto dentro dele por algumas substâncias, né? Algum tipo de fármaco ali, que vai sendo liberado com o passar do tempo e que evita a reestenose, que evita que forme uma nova placa dentro desse stent, tá? Então, hoje em dia, não usar o stent farmacológico não existe mais, beleza? O que devo fazer para aumentar o meu HDL? Perguntou a Miriam. Ô Miriam, para aumentar o teu HDL, algumas coisas são fundamentais, tá? Primeira delas, e mais importante de todas elas, tá? Ter uma boa alimentação. Então, você parar de se preocupar em comer gordura e começar a comer gordura. A gordura é o que vai aumentar teu HDL. Qualquer tipo de gordura? Não, né? A gente tem que ter noção dos tipos de gordura. E aí tem muita gente que não faz a menor ideia. Eu e o Vitor Sorrentino, que a maioria daqui deve conhecer. Quem não conhece, segue o Vitor, pelo amor de Deus, que é um cara que sabe muito. Eu e ele, a gente tem um curso sobre saúde cardiovascular, chama Saúde no Coração. Só olhar www.saudenocoracão, né, Coracal, não tem tio nem cedilha, saudenocoracal.com.br. Lá a gente dá aula sobre tudo, ó, sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre colesterol, sobre os tipos de gordura, sobre os tipos de açúcar, sobre o tipo de alimentação, sobre o tipo de exercício físico, sobre o tipo de suplementação.
o estresse, a ansiedade, vários tipos de terapias alternativas, um monte de coisa que a gente pode fazer, tá tudo explicado lá no curso. Então lá a gente explica como que funciona esse tipo de gordura, o que comer para poder aumentar, o que não comer para poder diminuir, tudo isso está bem explicado lá. Mas basicamente, o HDL vai subir quando você consome gorduras poli e monoinsaturadas, tá? Então você comer, por exemplo, abacate, você comer, por exemplo, azeite de oliva, você comer peixes, frutos do mar, você comer oleaginosas, castanhas, nozes, tudo isso é muito rico, né, em gorduras poli e monoinsaturadas que vão acabar aumentando o teu HDL. O segundo ponto fundamental é fazer atividade física. E aí tem que ser uma atividade física bem feita, bem orientada, procurar um profissional de educação física para poder te guiar e fazer uma boa atividade física. Não ficar fingindo que está fazendo uma caminhada lenta, batendo papo durante 40 minutos. Vai ajudar? Vai, é melhor do que nada? É melhor do que nada. Vai ajudar muito pouco, tá? Terceira coisa, né, que pode ajudar, suplementação. Tem alguns suplementos, por exemplo, o hexaniacinato de inositol, o ômega 3, astaxantina em altas doses, o próprio berberine, o Bergavit não, o Vasguard. Vasguard é um que já tem comprovação científica do aumento do HDL. Então, assim, tem vários suplementos que podem ajudar a aumentar o HDL. Beleza? pH 14/7, considerada alta? Considerada alta, tá? Olha só, o limite da pressão, tá? A gente considera 12/8. Acima de 12/8 até 14/9, a gente considera um pré-hipertenso. Então, uma hipertensão ali, uma pré-hipertensão. De 14/9 para cima, é um paciente hipertenso. E aí, tanto faz um ou outro tá alto que já tá valendo como hipertensão. No teu caso, por exemplo, 14/7, seria uma hipertensão estágio 1 isolada, né? Sistólica isolada. Uma hipertensão sistólica isolada estágio 1, tá bom? Doutor, fale um pouco sobre reposição de testosterona para proteção cardiovascular. Não existe. Ponto final, tá? A gente não indica, não existe indicação do uso de testosterona para proteção cardiovascular. Nenhum estudo nunca comprovou isso, tá? Então, assim, eu vou usar a testosterona para me proteger o meu coração, proteger meu endotélio. Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai, tá? Mulheres menopausadas, se elas fizerem uma terapia de reposição hormonal com estrogênio, estradiol, progesterona e talvez testosterona, se precisar, no meio dessa suplementação, sendo por hormônios bioidênticos e por via transdérmica, os estudos mostram que não causa infarto, ou seja, não aumenta o risco cardiovascular, como eram os estudos anteriores mostrando que aumentava. Então, existe a segurança hoje em dia de fazer esse tipo de suplementação, mas ela não é indicada para proteção cardiovascular. Vou fazer porque eu quero proteger o meu endotélio vascular. Tem algum estudo mostrando isso? Não tem ainda, tá? Qual é a sua opinião sobre utilizar mel na alimentação? Mel é açúcar. Açúcar eu sou contra, mel eu sou contra. Simples assim, tá? Mel é um tipo de açúcar natural. Beleza, o açúcar também da cana-de-açúcar também é natural, tá? Beleza? Nem por isso ele deixa de ser açúcar. Aliás, gente, isso é uma coisa que eu falo com todo mundo na minha consulta. Açúcar é açúcar. Vem com esse papo de... é açúcar de coco, é açúcar demerário, é açúcar mascavo, é açúcar não sei o quê. Que diferença que isso faz? Diferença só que não foi refinado, não foi industrializado. Porque para impacto glicêmico, para fazer mal de carboidrato simples, é a mesma coisa. Agora, cada um é cada um. Cada um tem que ver com o nutricionista se vale a pena usar, se não vale a pena usar. Por exemplo, eu tenho pacientes que, eu só uso açúcar no cafezinho. Tem problema? Vai tomar uma colherzinha de chá por dia de açúcar, vai fazer mal? Não vai fazer mal. Eu não sou radical a esse ponto, sabe? Cada um tem que avaliar aí, para cada um, o que é melhor, o que não é melhor, beleza? Todo mundo terá placa de ateroma ao longo da vida? A maioria, tá? Não tem como falar todo mundo, gente. Na medicina, não existe todo mundo, não existe sempre, não existe nunca, não existe ninguém. Então, assim, todo mundo vai ter? Não. A maioria vai ter? A maioria vai ter. Então, assim, por exemplo, se você pegar uma pessoa que viveu até os 95 anos de idade, 100 anos de idade, se você fizer uma angiotomografia nessa pessoa, muito provavelmente ela vai ter uma placa de ateroma, tá? Ela vai morrer dessa placa de ateroma? Não sei, pode ser que não, pode ser que morra de outra coisa, tá? Mas que ela vai
possivelmente desenvolver uma placa de ateroma? Possivelmente vai, tá? Doutor, eu vi as suas manipulações de suplementos, onde havia o Q10 e o Biquinol junto. Achava que o Biquinol já era Q10, mas mais biodisponível. Ela tem alguma sinergia junto? Olha aí, boa pergunta. Tem, tá? O que acontece é o seguinte, gente. Quando a gente prescreve coenzima Q10, né, a farmácia de manipulação faz ubiquinona, tá? A ubiquinona seria a forma inativa da coenzima Q10, tá? 95% das pessoas conseguem transformar o biquinona em ubiquinol e o biquinol em ubiquinona o tempo todo. Fica assim, um vai para um, outro vai para outro, o biquinona, o biquinol, 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 e fica rodando para lá, para cá, para lá, para cá. Algumas poucas pessoas, 5% mais ou menos, tá? 5 a 7% das pessoas mais ou menos, não conseguem fazer essa transformação. E aí, eu gosto de associar um pouquinho de ubiquinol junto. Mas na minha manipulação sempre é assim, ó, 3 vezes maior a dose de ubiquinona, que é muito mais barato, e 3 vezes menor a dose de ubiquinol. Aquele cheirinho de ubiquinol para garantir que vai ter alguma coisa ali fazendo efeito. Beleza? Gostei da pergunta, foi boa pergunta, hein? Doutor, por gentileza, fale sobre curva glicêmica. Vai falar o quê? A curva glicêmica é é como que o nosso organismo reage a quando a gente se alimenta, ou quando a gente ingere, né, algum carboidrato, ou não só carboidrato, quando a gente come alguma coisa, tá? Por exemplo, gordura pode impactar numa curva glicêmica? Pode, tá? Pode. Vai impactar muito menos do que um carboidrato, mas muito menos, mas pode. Proteína pode, tá? Mas vamos lá, digamos que você esteja querendo saber do carboidrato. Ah, comi açúcar. O que vai acontecer? Vai ter um pico na tua curva glicêmica, e esse pico da tua curva glicêmica ele depende do índice glicêmico do que você comeu, né? E da carga glicêmica também. Então, dependendo do índice glicêmico e da carga glicêmica, a sua curva glicêmica se comporta de uma maneira ou outra. E além disso, ela se comporta de maneira diferente também de acordo com a tua produção de insulina e da tua resistência à ação da insulina. Então, por exemplo, pacientes que tem um exame que chama curva insulinoglicêmica. Você avalia a curva glicêmica junto com a curva insulinêmica ao mesmo tempo. Voltei, eu tinha caído aí, hein? Voltei. Pacientes que têm uma resistência, vê aí se tá tudo ok, gente. Me dá um ok aí. Deixa eu correr lá para baixo para ver se tá tudo ok. Fala para mim aí se eu caí, se eu voltei, se tá tudo na boa, se tá funcionando, para não ficar falando aqui à toa também. Me fala aí. E aí eu vou pular aquelas perguntas, tudo tá lá para trás, hein? Que eu não vou voltar lá não, que eu nem sei onde que tá. Beleza, tudo ok. Então vamos embora, vamos continuar. E aí falando da curva insulino-glicêmica, então depende, né, dessa questão da resistência insulínica, da secreção de insulina, da ação da insulina no teu organismo e da carga glicêmica e do índice glicêmico do que você comeu. Basicamente é isso, tá? E aí eu vou lá para baixo agora, então vocês podem mandar pergunta que agora eu já pulei lá para baixo. Quem perguntou aqui para cima ficou para trás, já era. Doutor, o que você acha de fazer a ablação para fibrilação atrial? A pergunta da Cláudia. Depende, tá? Depende, por exemplo, olha só, minha avó tem fibrilação atrial. Eu vou fazer uma ablação na minha avó? Tentei, tá? Por quê? Eu sempre gosto de dar a oportunidade de o paciente, pelo menos uma vez, fazer a ablação. Principalmente se o átrio dele não for muito grande. Se o átrio for muito grande, eu já penso 2 vezes. Por quê? Você melhora, né? Diminui o risco daquela pessoa ficar entrando o tempo todo em arritmia recorrente, tá? E às vezes você pode até diminuir dose de antiarrítmico dessas pessoas. Às vezes até nem usar, dependendo do sucesso que vai ser a ablação. Então, principalmente pacientes jovens e que estão no primeiro evento, né, de fibrilação atrial e tudo, é uma coisa interessante a ser avaliada, tá? Beleza? Aqui nos Estados Unidos o Biquinol não é tão caro como no Brasil. Nesse caso é melhor comprar o Biquinol ao invés de ubiquinona? Sim, com certeza, tá? Beleza, pessoal, deu tudo ok aqui. Vamos embora então. Manda mais pergunta aí. Café, bem ou mal? Pô, bem pra caramba. Café é delicioso. Bom, tá perguntando isso para um coffee lover, né, cara? Eu sou um coffee lover, eu adoro café. Preparo o café de maneiras super diferentes. Tem seus prós e tem seus contras. E as suas individualidades. Café é um alimento riquíssimo em polifenol. Riquíssimo em polifenol. Ele é um potente antioxidante. Ele é um vasodilatador natural. Então, assim, ele pode ajudar muito as pessoas nesse sentido.
Ele pode ajudar as pessoas, né, em questões assim de cognição, ajuda nessa questão cognitiva em algumas pessoas. Mas isso é uma resposta individual. Tem outras pessoas que respondem super mal ao café, sabe? Assim, começa a ficar sonolenta. Tem pessoas que aumentam a pressão arterial, tem pessoas que têm taquicardia, palpitações, arritmias. Então, depende de cada pessoa. Pra mim, é bem e pra mim eu adoro, tá? Tem gente que aumenta, por exemplo, colesterol com café, tá? Não é todo mundo também não, mas tem algumas pessoas. Porque o café, ele tem dois tipos de óleozinho ali, na verdade, de álcoois. Nossa Senhora. Ali dentro dele, que podem aumentar o colesterol de algumas pessoas, tá? Inclusive até levando a uma hipercolesterolemia. Vamos lá. Placa de ateroma pode ser reversível? Se sim, tem que ser a estatina? Ok? Eu te aconselho a dar uma pesquisada no meu feed aí. Tem muita, mas muita coisa sobre esse assunto. Tem um monte de vídeo meu, tem um monte de live minha sobre isso, tá? A placa de ateroma, ela pode ser revertida? Dificilmente, tá? Pode diminuir um pouco, pode reduzir o conteúdo lipídico dela, mas ela pode ser estabilizada. O principal objetivo do nosso tratamento de um paciente diante de um paciente que tem ateromatose, que tem doença aterosclerótica, é estabilizar essas placas, é não deixar essas placas progredirem, tá? Tem que ser com estatina? Não, depende. Por exemplo, eu tenho placa de ateroma no meu coração, né? Eu tenho uma plaquinha michuruquíssima, que não causa obstrução nenhuma no meu coração, mas eu já tenho aquela plaquinha lá, fruto dos meus maus hábitos prévios aí. Aliás, eu vou tentar achar uma foto minha, vocês vão ver quem era o Dr. Túlio Sperbi em 2010, acho que é aquela foto, 2009, sei lá, há 10 anos atrás. Vocês não têm noção, assim, do que eu era. Vocês vão ver. Se eu achar, eu ponho no Stories depois lá pra vocês. Então, assim, obrigatoriamente precisa ser com estatina? Não, no meu caso, não. Olha só, eu tenho uma plaquinha incipiente, uma placa que está começando, eu sou jovem, eu não quero usar estatina agora, não tem necessidade. Para que eu vou usar estatina? Não. Existem suplementos que fazem esse papel de estabilização da placa, de redução até de conteúdo lipídico da placa. Existem suplementos que diminuem a calcificação arterial. Então vamos tentar, através da suplementação, fazer isso. Depois a gente vê o que vai acontecer. Tá? Esse é a minha conduta, beleza? Como é feito o diagnóstico de angina? O diagnóstico de angina é clínico, né? A angina nada mais é, gente, do que a dor no peito. Então, assim, quando o paciente tem alguma ateromatose coronária obstrutiva, né, que causa uma restrição no fluxo do sangue ali da coronária, né, no coração do paciente, ele pode se manifestar como angina, né, essa dor no peito. E essa dor no peito que a gente chama de angina, tá? E aí tem que ser pesquisado. E aí faz alguns exames pra gente poder ver o que está levando a essa angina aí, beleza? O Holter detecta arritmia? O Holter ou Jussara é o exame para detectar arritmia, tá? Ele é o exame que é feito para poder ser detectado, justamente para ver se você tem ou não tem arritmia. Existem Holters que não pegam. Por exemplo, o paciente pode fazer arritmia dia sim, dia não, né? E, enfim, e aí não detectar naquele exame, naquele Holter ali, tá? Aqui o Marcelo está pedindo para comentar sobre a natoquinase. Marcelo, natoquinase, primeira coisa, ó. Eu vou fazer um curso, tô indo para Florianópolis daqui a 2 semanas, dia 21, 22, para gravar um curso em Garopaba, que é perto de Florianópolis, sobre suplementação cardiovascular. Vai ser um curso voltado para o leigo, então vai ter um curso voltado para o leigo, que vou botar um nome para leigo e com um linguajar para leigo, e um curso voltado para profissional de saúde, tá? Que a gente já vai fazer assim, modulando tudo com evidência científica e tudo. Então, natoquinase vai estar dentro desse curso, tá? Basicamente é um suplemento, né, feito à base de um fermentado japonês, e os estudos demonstram que a natoquinase ela diminui, né, o potencial de agregação plaquetária, fibrinogênio, a formação de trombos. Então ela poderia ser um protetor da formação de trombos no nosso organismo, tá? Isso pode beneficiar dentro de um cenário de um paciente onde ele tem uma hiperfibrinogenemia, por exemplo, onde ele tem, por exemplo, uma mutação do MTHFR, onde aumenta o risco de formação de trombo. Então, é um suplemento
né, que pode ter boas indicações, mas também não acho que todo mundo deva ficar usando à toa. Por exemplo, eu não tomo natoquinase, tá? Não tomo, porque para mim, no meu caso, não tem benefício, beleza? Testosterona de 206. Precisa repor um homem de 46 anos. Fredo, assim, tá baixa, né? Bem baixa, né? Vai depender de sintomas. Se você tem sintomas, assim, né, de baixa libido, perda de força, né, desânimo, eu acho que justificaria uma suplementação, sim. Aí seria realmente uma suplementação de testosterona. Você não estaria usando ela para poder ganhar massa, nem nada disso. Você estaria usando porque você está deficiente, né? Mas vale a pena ver o porquê que você está deficiente. Então eu procuraria alguém que entenda disso, que não é o meu caso, eu não entendo nada disso. Aliás, faço um curso, fiz já alguns cursos sobre hormônio, fiz um curso com o Vitor e com o Tanuri sobre isso, fiz um curso agora com o Dr. Ítalo sobre hormonologia. Entendo sobre isso, mas não uso isso na minha prática clínica, tá? Beleza? Doutor, quem tem MAVE está propenso a problemas cardiovasculares? Tá, né? MAVE é uma má formação arteriovenosa, né? Onde que tem uma comunicação, às vezes, de uma artéria com uma veia, e isso daí pode romper e causar, por exemplo, um AVC hemorrágico, né? Então, assim, vale a pena você conversar com um bom neurologista, avaliar essa MAVE sua aí, ver se precisa ser feita alguma coisa, ou se não precisa ser feita alguma coisa, tá bom? Problemas cardíacos são hereditários? Problemas cardíacos, eles podem ser hereditários. O que acontece é o seguinte, gente, e vai ser a última pergunta, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho disso daqui que eu acho que é importante. Problema cardíaco, ele é um problema decorrente da interação dos seus genes com o meio externo, com o meio ambiente, com suas atitudes. Existem vários, mas vários genes envolvidos no problema cardiovascular, na doença cardíaca, nos problemas cardíacos, tá? Por exemplo, o gene que predispõe à obesidade, o gene que aumenta o colesterol ruim, pequeno e denso, o gene que predispõe ao diabetes, o gene que aumenta a sua secreção de produtos inflamatórios, o gene, por exemplo, que traz fragilidade capilar, o gene que causa, por exemplo, uma fragilidade no endotélio vascular. Então, são vários genes, né? Um painel genético enorme. E quem tem muitos desses genes ruins tem uma maior predisposição a ter a doença cardiovascular, tá? Quem não tem muito desses genes ruins tem uma menor probabilidade, beleza? Só que você pode ter um indivíduo com muitos genes ruins, mas que tem um meio externo muito bom. A pessoa se alimenta muito bem, a pessoa dorme muito bem, a pessoa faz atividade física regular, a pessoa tem os cuidados com a saúde de maneira adequada, a pessoa suplementa, a pessoa tenta silenciar esses genes ruins. E ela pode ter um maior sucesso de não ter a doença. Pode ter a doença mesmo assim? Pode, mas você tem que fazer a sua parte para não ter, né? Não é por isso que você vai falar assim, então que se dane para lá. Não é assim, né? Aliás, isso é uma coisa engraçada. Eu atendi um tempo atrás um médico veio no meu consultório e falou, poxa, Túlio, não consigo entender por que eu tenho essa doença. Porque, olha, eu sou atleta desde os meus 8 anos de idade, sempre fiz atividade física regular, sempre fui magro, cara magro, sempre fui magro, sempre me alimentei de comida de verdade, sempre cuidei da minha alimentação, sempre tive cuidado de olhar meus exames, fazer meus check-ups, e agora eu tô ele estava com 3 artérias entupidas, já tem 4 stents, um monte de coisa, e não estava entendendo o porquê. Na família dele, o irmão morreu aos 32 anos de infarto, o pai morreu aos 38 anos de infarto, o avô teve que fazer cirurgia, o pai teve que fazer cirurgia aos 38 anos de idade, o avô morreu aos 42 anos de idade. Ele tem uma genética fortíssima para problemas cardiovasculares. Ele deve ter um painel genético horroroso para problemas cardiovasculares. E aí, por mais que ele tente não ter a doença cardiovascular, provavelmente ele vai ter a doença cardiovascular. Mas aí ele tem que enxergar isso daí da metade cheia do copo, né? Porque todo mundo enxerga só assim, eu tive o problema cardiovascular. Pô, cara, ele tá com 46 ou 48 anos. Então, ele já viveu mais do que todo mundo na família dele. Segundo, ele não infartou. Ele teve que botar o stent porque ele descobriu a tempo, antes do infarto. Então, ele conseguiu se tratar. E ele não sofreu nenhuma consequência disso.
Então, falar que os hábitos bons de vida dele não adiantaram para nada é mentira. Adiantaram muito. Evitaram dele morrer precoce, deram a oportunidade dele descobrir a doença a tempo, deve ter uma rede de colaterais boas no coração dele para poder fazer trajetos alternativos ali no coração dele, que evitou um desfecho pior, que seria um infarto ou uma morte. Então, apesar de ter a genética ruim, a gente tem que fazer a nossa parte para não ter o problema cardiovascular, tá? E aí, o objetivo, cara, do curso, e o curso eu fiz com tanto carinho, eu e o Vitor, que vocês não fazem ideia, o curso tá muito bom, cara, o Saúde no Coração. O objetivo do Saúde no Coração é justamente esse, é mostrar para a população, primeiro, o que é a doença cardíaca. Vocês não sabem, vocês não têm ideia. Então lá a gente mostra como que ocorre a formação da placa, o que acontece para formar a placa, quais são os fatores de risco para a formação da placa, como prevenir dessa formação da placa, quais os cuidados com cada um desses fatores de risco para a formação da placa, o que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável, né, cardiovascular, como aumentar a nossa longevidade. A gente explica tudo isso, assim, ó, detalhado no curso, com linguagem para leigo. Então, assim, vocês não têm ideia do trabalho que deu para fazer esse curso e do valor que ele tá. Ele está sendo vendido, gente, a 497, se não me engano, e pode passar em 12 vezes. Eu acho que sai a menos de R$40 por mês. Assim, é uma coisa surreal o valor desse curso, porque, assim, vale muito mais do que isso. A gente colocou mais barato por vários motivos. Vários motivos. O principal deles é porque, igual eu faço essa live aqui com vocês, igual o Vitor tem o Instagram dele o tempo todo falando com vocês, a gente quer ajudar vocês. E lá no curso, então me dá o curso de graça. Não, é meu trabalho. Eu vou cobrar pelo meu trabalho. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Fora que a gente tem sócio, parceiro, sócio, deslocamento. Eu fui gravar lá no Rio Grande do Sul. Enfim, trabalho para editar, um monte de coisa que não cabe também ficar falando aqui. E eu não vou dar as coisas para ninguém. Agora, a gente conseguiu colocar um valor justo, honesto, para todo mundo ter acesso à informação. Qualquer pessoa que quiser deixar de comprar uma porcaria de um lanche, um dia de noite no mês, consegue ter acesso ao nosso curso. E aí vai aprender um monte de coisa sobre doença cardiovascular, sobre prevenção. Sei lá, um curso desse pode te dar aí 10 anos de vida pela frente, 20 anos de vida pela frente. É um custo de R$40 por mês. E fica disponível para você ver durante 3 anos. Você pode compartilhar com os amigos, com família. Enfim, aí cada um sabe a maneira como gasta o seu dinheiro, né? Eu particularmente, eu pego sempre 1 ou 2 cursos online por mês. É uma maneira muito boa de aprender, de estudar. Não só sobre meus assuntos, não. Por exemplo, já fiz curso online de pizza, já fiz curso online de pão, já fiz curso online de mais o quê? De jardinagem. Eu gosto de aprender assuntos diversos, sabe? Então, eu sou super adepto e super a favor. Não à toa, tô indo para Florianópolis gravar um curso de suplementação cardiovascular. Vocês vão lá no Google, aí igual, por exemplo, eu quero saber de natoquinase. Pesquisa no Google lá, tem um monte de informação. Tem gente que fala que natoquinase é um milagre mor da sociedade humana, que quando você toma você nunca mais vai morrer. Tem outros que falam que não serve para nada e ninguém sabe, você fica perdido. O que funciona, o que não funciona, como que eu vou me prevenir, o que eu posso usar de suplemento. Então a ideia do curso que eu estou fazendo para leigo é justamente essa, é trazer uma fonte de pesquisa fidedigna para vocês. Só que para vocês entenderem também como que funciona, né, o suplemento, por que é importante o suplemento e tudo. E aí para profissional de saúde, por que eu estou fazendo? Porque profissional de saúde às vezes não tem uma fonte boa de estudo sobre esse tema. Eu mesmo, quando fui correr atrás para poder, né, eu sempre me atualizo sobre os temas de suplemento o tempo todo. E a dificuldade é muito grande de se atualizar em suplementação, principalmente começar a dar aquele pontapé inicial, por exemplo, eu quero entender sobre suplemento. Cara, o início é difícil pra caramba, você não entende nada. E aí nesse curso para profissional de saúde, vai estar lá tudo mastigado, com dose, com efeito colateral, do que tomar, quando tomar, como tomar. Vai ter uma aula com um farmacêutico magistral explicando como formular, enfim. Estou fazendo um negócio com o maior carinho, tanto para o leigo quanto para o profissional de saúde. Então, assim, o recado que eu queria dar para vocês é esse, hoje. Obrigado mesmo por todo mundo que esteve aqui comigo, que acompanhou aqui. Quem quiser conhecer mais sobre saúde no coração, doenças cardiovasculares, fica o meu convite. Lê lá no site www.saudenocoracal.com.br. Tem tudo explicadinho lá, bonitinho, tintim por tintim. E lá a gente ainda fez uma cláusula assim, não gostou do curso? Fala assim, não gostei, toma o dinheiro de volta. Pronto, acabou.
tô nem aí. Não quero nem saber por que você não gostou. Beleza? Não brinque seu coração, gente. Até a próxima aí. A semana que vem eu ainda faço, tá? Na outra semana eu tô gravando o curso, vou estar em Florianópolis, vou aproveitar, vou ficar lá um tempinho com a minha família, vou levar minha mulher, os meninos para viajar, já que avacalhou a viagem para Bahia por causa do Covid que eu tive. Aliás, um monte de gente me perguntando aí do meu Covid, né? Eu só tive sintoma durante 24 horas e perda de olfato até hoje não voltou. Então, assim, tô com 15, 16 dias de sintoma e sem olfato nenhum até hoje. Mas foi a única coisa que ficou, beleza? No mais é isso, não brinque seu coração, gente. Obrigado pelo carinho aí. Tchau, tchau.